Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e hoje estou diretamente das Highlands com a melhor tocadora de gaita de fora que você já viu, Thaís Alves. Olha, igual o Jamie eu não sou. Olha, tudo bem que mas... a gente também não tá na Highland de verdade. Então... É verdade. Mas a gente tenta, né? É verdade, a gente tenta porque hoje, por que nós estamos aí nas terras do alto, estamos na Escócia? Escolha! Porque hoje nós vamos revisar o QO, Thaís. Hoje é dia de revisar o arco The Highlanders. Exatamente, cara. Ou uma tradução, os escoceses, talvez, né? Porque não tem... É porque é engraçado, porque Scottish é uma coisa, agora Highlander é outra coisa, É outra né, coisa, é diferente. Ele traz um William Wallace dentro de você, né, Bastante. cara? Inverness. Rá. Porque hoje, cara, a gente vai revisar aí o primeiro arco de um dos companheiros mais importantes da série inteira, né, cara? O Jamie é um dos mais importantes, porque ele é aí, quem sabe, o primeiro que o doutor chama de amigo, melhor amigo, né, cara? O Jamie é o companion que também fica mais tempo non-stop, né? Ele entra no segundo arco do segundo doutor e fica até o final, último, contando ainda que ele aparece, entre aspas, na temporada 6B, né, cara? Isso. A gente tem aí o Five Doctors, ele não aparece de verdade, é só uma projeção, mas em Two Doctors ele tá lá mais velho, então assim, pós-eventos de Wargame, já mega se adiantando, o doutor faz questão de buscar o Jamie, né, cara? Com certeza. Ele é o companion mais importante do segundo doutor, né? Dúvida, porque Ben e Polly saem e ele fica assim o tempo todo, né? Com o doutor, passa pela Zoe, pela Victoria, então ele tá muito presente na vida aí, na era Troughton. Sim. E aquilo, né, cara? O personagem do Jamie, ele também foi um expoente pra cultura pop em geral. A gente vai comentar mais sobre isso ao longo do podcast, mas hoje a gente vai passar por aquele momento triste de revisar mais uma recon, né, cara? Diferente aí do Power of the Daleks, que a gente ainda tinha ainda as reconstruções animadas. Highlanders acabou tudo, né, cara? Acabou tudo. Ali, obrigada, BBC, dos anos 60. A guerra das Highlands passou a faca em tudo mesmo. Exatamente. Morreu muita gente, inclusive os arcos. Mas é isso, cara. A gente vai fazer aquele esquema de sempre. Vamos dar aquela comentada, vamos entrar nos pormenores do episódio pra vocês entenderem o que tá acontecendo e revisar mais esse arco aí que é uma pena que não existe mais. Infelizmente. Então, bora. Vamos lá. Então aí a gente começa esse arco que de cara ele já dá uma aliviada porque a gente tá saindo, finalmente tá saindo de uma era que tem só Ben e Polly. E o Ben, ele cansa um pouco. Ele é um pouquinho over the top. Ele é muito irritado, ele é muito militar irritado o tempo todo, né, cara? E o Jamie, apesar de que, né, no começo ele ainda é muito faca na caveira, muito, eu sou um Highlander. Ele é escocês, né, gente? E tudo mais, mas ele meio que dá uma quebrada porque ele traz um outro ar pra série. Ele traz um ar meio... Porque assim, enquanto a gente tem o Ben antagonizando o doutor o tempo todo, do tipo, ele desconfia do doutor, ele grita, ele sempre tenta fazer... Ele não concorda, ele quer voltar pra trás o tempo todo, né, em várias coisas com o doutor. O Jamie, ele vira meio que o escudeiro do doutor mesmo. Isso. Ele vira o companion no sentido puro da palavra, ele é o companheiro do doutor, né, cara? Eu também acho, ele tem uma atitude muito mais tranquila, mesmo ele sendo escocês, né? Sim. Ele tem uma atitude muito mais tranquila do que do Ben. Né? É outra personalidade, né? O Jamie, ele é muito mais solto, muito mais paz, né? Não é paz e amor, né? Paz e amor. Ele ainda é um guerreiro da Escócia, mas né, cara? comparado ao Ben, ele é bem mais tranquilo. Quando ele precisa ir a combate, ele vai, ele sabe atacar também. Ele é um action man, claro. Ele é um pouco action man também, mas ao mesmo tempo que ele é action man, ele também é o parceirão do doutor. Ele é mesmo, bem né? parceirão, bem amigo dele, né? Sim. E é legal porque uma outra coisa também que faz o Jamie entrar em alta conta aí pra lista de companions é que ele é um companion do passado, né, cara? Ele é um companion do século XVIII, isso é muito maneiro. Essa é a melhor parte. E é mais legal porque como ele fica aí o tempo inteiro, eu digo que ele fica em todos os arcos do segundo doutor porque é basicamente uma verdade, né? Ele só não tá no primeirão de todos, né? Mas como ele fica muito tempo, ele interage tanto com companions do futuro muito distante, tipo a Zoe, quanto companions do passado. A Vitória, né? E assim, você vê que no começo ele ainda, os primeiros arcos dele, ele ainda vai ficar meio perdido o que é o quê, meu Deus, o que é isso, tecnologia, não sei o quê. O que tá acontecendo? Mas ele, com o tempo, e aí eu estendo pra toda a vida dele na franquia, não só na série de TV, ele vai meio que se adaptando a tudo. Você vê que, por exemplo, em Two Doctors lá na frente, ele tá junto do doutor, ele sabe até manejar a tarde se for preciso. E não tem problema com isso, né? Pra você ver que essa desculpa de mas um companheiro do passado não ia conseguir se adaptar. Mentira. Consegue sim. O Jamie é a prova viva de que consegue, né, cara? E exato. É muito bacana esse companheirismo que nasce do segundo com ele,
porque é uma coisa que eu sinto que, assim, tudo bem, a gente já teve companions que eram amigos do doutor ali no caso do primeiro. A gente tinha o caso do Steven, que se mostrou um bom amigo dele. Sim. O próprio Ian, ele se mostrou um bom amigo dele, mas como o Jamie não tem. Ah, não, o Jamie é mais, né? Pois é, e a gente vê que parece... É como se tivesse uma subdivisão entre os companions, tipo... Quais são os melhores amigos dele? Tipo, parceiro, parça, bro. Que se não fosse companion, não faria diferença. A gente tem o Jamie, que é tipo, é amigão dele mesmo. Sim. A gente vai ter na frente a Dona. É. A gente vai ter o Brigadeiro. É esse tipo de amizade mesmo. O Brigadeiro se torna um amigão dele. A gente tem ali o menino, que agora é apresentador de TV, como é que é o nome dele? O Craig. O Craig. O Craig também é amigo. Esse nem companion foi, ele é só amigo. Pois é. Então assim, você vê que Adoraria como companion uma temporada inteira. É legal ele ser só um amigo. O James Corden. Mas agora o James Corden também tá Adoro o James Corden. Mas o grande lance é que, tipo, o Jamie meio que deu o pontapé inicial pra essa guilda de amigos do doutor, que também são companions. Tem Sarah Jane no meio também, enfim. Tem vários companions que vão ter esse título, né? E é gostoso, né, essa categoria de melhor amigo do doutor, que eles são... A química é muito boa, né? Eu acho que a química aí do Trottle com o Hines deu muito certo, né? Sim. E, curiosamente, um outro doutor que tem uma química muito boa com o Fraser Hines é o Colin Baker, né? Sim. Que vai ter aventuras com ele em tela lá pra frente, na temporada dele, óbvio. E também nos áudios a gente... Não é bem o Jamie, é o Jamie da Terra da Ficção, né? É tipo um Jamie ficcional, é um construto da lenda fiction, mas é um Jamie. Ainda é o Jamie, a personalidade dele, né? Pois a gente tá adiantando, tá falando dos momentos finais do gente, vamos falar da entrada do Jamie, isso é sobre a importância do personagem, né? Eu tinha comentado agora na abertura a importância do Jamie na cultura pop, né? A gente vê... Não, na cultura pop, não só do Jamie, mas do Fraser Hines, né, cara? Sim. O Fraser Hines, ele veio a ter outros trabalhos, ele teve trabalhos tanto antes quanto depois. Mas, por exemplo, a gente vê que uma série gigante que tem aí hoje é aquela Outlander, né? Que é baseada num livro, agora tem uma série de TV. Que, inclusive, minha mãe devora essa série de TV. É verdade. Sogrona, super fã. Minha mãe às vezes escuta os podcasts assim pra... eu tô com saudade, vou ouvir a voz deles dois. Beijo, sogra. Você tá ouvindo esse? Tá vendo? Doctor Who tem a ver com a sua série querida aí, do Outlander. Mas o grande lance é que o Outlander, a escritora do livro... O nome do personagem principal é Jamie Fraser. Olha só! O nome do ator é Fraser Hines. E o nome do personagem é Jamie McCrimmon. Então ela só juntou e fez o escocês perfeito na cabeça dela. Sim! Entendeu? É super baseado no James de Dr. Who, né? Muito Sabe bacana. Sabe o que é engraçado do Jamie também? Ele é um escocês, mas ele não é ruivo. Ele é moreno. Ele não é ruivo. Nem todo escocês é ruivo, tá, gente? Quebra estereótipos, Pelo amor de Deus! Bom, o Tennant também é escocês não é ruivo, Capaldi, McCoy. Sim. Tem escoceses não ruivos, tá? Sim, mas é porque sempre quando fala escocês, você pensa no cara ruivão. Você pensa no próprio Jamie de Outlander, né? É que ele é ruivo, né? Sim. Por exemplo, o William Wallace, pelo menos na versão do Mel Gibson, ele não é ruivo. É verdade. Não, gente, tem vários escoceses não ruivos. Tem outros que são tipo... Life, but they can take our gingerness. Tem a Karen Gillan que é ruiva, né? Mas... verdade. E ela é de Inverness, que é onde se passa a maior parte desse arco, que é muito legal. Olha aí, cara, que coincidência. Será que não? Ou será que quando foram contratar a Karen Gillan, ela é de Inverness, pode contratar. Pode pegar, né? Pode pegar. Pois é, gente. Então estamos aí na Escócia no ano de 1746. Século XVIII. Exatamente. Um compêndio do passado e funciona. Tá vendo? Fica aí, Tibno. Tá. E todos os outros, né? Mas Davis. o Tibno que foi que deu essa chupinha. Enfim, deixa pra lá. E a gente aí tá saindo de um conflito, né? Que é a Batalha de Culloden. Sim. Conflito da vida real. Sim. Exatamente. Esse é um episódio histórico. Exato. Isso é uma coisa bacana também. A gente sabe que a série ela vem passando aí meio que por um veto velado de episódios históricos, né? A gente sabe que teve uma baixa de audiência há um tempo. E quando a gente teve aí o novo showrunner assumindo... Que é, né, o pessoal do Davis e o Lloyd, Jerry Davis e Ines Lloyd. Exatamente. A duplinha. Exato. Eles meio que fizeram essa regra de tipo, gente, é o seguinte, vamos pesar a mão em sci-fi, porque isso a galera quer. Lembrando que nós estamos em 66, em 66 já tem qual aquela outra sériezinha que divide palco com Doctor Who, Jornada nas Estrelas. Exatamente. Que é sci-fi pesado. Então, assim, gente, seguinte... Vamos pesar a mão no sci-fi, que a galera tá mais nisso, e vamos deixar um pouco os arcos históricos de lado. E você vê que não é uma queda brusca do nada, tipo, não é que pare de uma vez. A gente ainda vai ter alguns arcos históricos até depois dessa entre aspas, regra entrar. Mas o Highlanders, ele é o último. A série vai diluindo os arcos históricos. E o Highlanders é o último. A gente só vai ter arco histórico de novo
lá com o quinto doutor. Isso, tipo, lá na frente. Eles cortaram mesmo, eles falaram, ó, acabou. Mas eu acho que foi uma coisa meio orgânica. Tipo assim, ó, gente, seguinte. Também acho que foi orgânico. Vamos dar uma diminuída e botar sci-fi? Vamos. Aí entrou sci-fi pesadão com o segundo. Aí quando entrou o terceiro, qual era a pegada? Já era uma coisa mais de ação, mais de espionagem. Então, vamos dar uma ajeitada na história pra ficar uma coisa mais, tipo, meio James Bond, meio Avenger. Aí vem a época do terceiro. Aí, não, voltou a sci-fi. Vem a época do quarto. E tudo isso segue a tendência do que tá rolando na época também. Exato. E que o público quer. A gente tem que pensar que Doctor Who também não é uma série do tipo assim, que história eu quero contar agora? Tipo, não, que história as pessoas querem assistir? Que história tá pegando no momento? Tem que ser um misto, né? A galera quer sci-fi. Pô, vamos fazer sci-fi. Agora a galera quer coisa de ação. Bota coisa de ação. Eu acho que tem que ser um misto. Eu acho que tem que ser assim, você tem que dar tanto o que o público quer, quanto ensinar um pouco o público o que ele quer também. E seguir as tendências, né, da época. Porque é um retrato também do cenário televisivo, né, do momento que a gente tá passando. A gente tá aí, então, no finalzinho de 66 e já início de 67, porque esse arco foi exibido, televisionado originalmente nos dias 17, 24 e 31 de dezembro de 66 e 7 de janeiro de 67. Ele é um arco que cruza. Ele cruza aí o ano... oficialmente... Natal, Ano Novo. Oficialmente, o Jamie ele só está no Compênio em 67, né? Porque ele entra na tarde no último episódio. Ele é convidado, né, só em 67. Então estamos aí, a Era Troughton perpassando o ano 67, novo, exatamente. Né? E, inclusive, né, o título desse episódio ia ser Cúlodan, que é realmente a Batalha de Cúlodan. Sobre o título também é interessante ressaltar que no último arco, né, que é o The Power of the Daleks, ele foi creditado no Next Time como Doctor Who and the Highlanders. É verdade. Mas depois ficou só The Highlanders. Depois eles cortaram isso aí. E Cúlodan é o pântano, é um local ali, né, histórico, geográfico, que é próximo justamente a Inverness, é bem lá em cima na Escócia. E a gente tá no meio desse conflito, né, que, como sempre, né, naquela época, era o conflito dos ingleses versus escoceses. Sim. E pra variar, esse conflito tem a ver com religião. Não só com religião, também com a parte da realeza, as duas coisas. Sim, mas a religião pesa bastante também. Pra caramba. Até hoje pesa, né, a questão da religião. Que hoje em dia ninguém trava mais guerra, né? Naquela época tinha muita guerra por conta disso. Isso. A Inglaterra protestante versus a Escócia católica. E o arco não fala muito disso, mas a Inglaterra estava lutando pelo predomínio da casa Hanover. E a Escócia da casa Stuart. Isso não tá no arco, isso é pesquisa histórica que fizemos. Isso. Mas é isso, tipo, é uma guerra que ocorre na Escócia, em que os ingleses tentam tomar, então, esse território aí deles e tentar fazer com que a casa deles entre no poder e os escoceses batalhando pela casa deles aí, que é a casa Stuart. E você vê que esse embate, entre aspas, entre Inglaterra e Escócia é uma coisa que, óbvio, né? Hoje em dia ninguém tá com faca e espada e arma. Mas você vê que até pouco tempo atrás... né? Coisa de anos atrás, tava tendo esse papo de que talvez a Escócia fosse emancipar, no final não separou. Por enquanto, mas vira e mexe tá tendo aí treta de... Ainda mais com o Brexit. Então, tem isso. O cenário político ali do Reino Unido ainda tá bem complicadinho, né? E que as Highlands são exatamente as zonas católicas da Escócia. Olha aí. Né? Então... Esse território, ele foi específico, a guerra aconteceu ali por conta dessa coisa da religião. Então, é isso, né, gente? Vamos lutar, religiões diferentes, Nossa, uma coisa tão antiga, né? Não acontece mais isso. Vamos aí, vamos pro Mar de Jesus fazer a minha. Isso, exatamente. Muito bem, a tarde chega, né, no final, tá? Depois que a batalha já acabou e a Escócia foi derrotada. Os ingleses venceram, né, entre aspas, essa batalha, né? E logo, Niki, eles chegam, um clã escocês já captura eles, porque, óbvio, eles têm sotaque britânico e não escocês. E é o clã dos McLarens. Porra, Tardes. A Tardes nem pra dar aquela tapeada no sotaque, né? Porque quando é a mesma língua, acho que ela não traduz. Não traduz o sotaque, né? Exatamente. Mas vou te falar que... Mas o doutor não tá falando... Você acha que o doutor tá falando inglês? O doutor tá falando galifreano. É verdade. Se bem que o doutor ele fala vários idiomas. Talvez ele não precise. Acho que ele já tinha pego o inglês, né? Mas você vê que é um grande azar, né? Porque vai que... Podia ser o Capaldi. Podia ser o 12º, ainda ter problema. Ele é recepcionado como um rei. É verdade. Ou o 7º, como um imperador, com aquele sotaque arrastadão dele. Exatamente. Os dois, então, com a Karen Gillan.
A gente não vai contar o termo porque ele tem sotaque inglês na série. O 10º Doutor, ele não conta. Não conta. Ele não entra na TARDIS escocesa. Infelizmente a TARDIS que tem a bandeirinha da Escócia pinçada ali na lâmpada lá de fora, não tem o 10º, porque ele quis limpar o sotaque dele. Perdeu a chance. Perdeu a chance, meu querido. E dentro do clã dos McLarens, tem um certo rapaz. Que faz carro, né? Sim. Tem um certo abraço aí pra galera do Boletim do Paddock. Boletim do Paddock, com certeza, Rubens e Débora. E o clã dos McLarens tem um tocador de gaita de foles. É porque em inglês é Piper. Né? Porque a gaita de foles é de pipe, né? Isso. Só que fica esquisito de falar o gaiteiro. O gaiteiro. Gugu gaiteiro. Jamie Gaiteiro. O JJ gaiteiro. O menino que toca gaita de foles. E eles são capturados, óbvio, porque eles falam, bom, esses caras são ingleses, tá na cara que não tá do nosso lado. Só que aí, né, o doutor com aquele jeitinho dele, ele chega ali... jeitinho malandro. Ele chega ali e ele fala, bom, tô vendo aqui que vocês têm um homem ferido, que é justamente o Laird, né? O que eles falam ali. Dono de terra, né? O senhor de terra. Senhor de terras, exatamente. E eu acho que eu consigo curar esse cara aí pra vocês. O que vocês acham? Né? Eu sou um doutor, né? Inclusive, uma das meninas ali, né, que tá junto com os McLaren, a Kirsty, ela fala assim, então você é um doutor? Então vem cá! Kirsty é essa que vai ter uma importância bizarra na história do Jamie pra vida dele, né? Sim, ela é a filha desse cara. Do McLaren. Isso, e aí já fala assim, bom, se você é um doutor, chega aí que temos um homem ferido por aqui. Sim. Então, aí a gente já vê, né, muitas das vezes, né, quando o doutor chega no lugar, ele consegue ganhar a confiança dos outros por conta do título. Sim, e por conta da habilidade. E a lábia, né? A lábia e a habilidade avançada das coisas que ele tem. Sim. Em relação às pessoas do passado, por exemplo, né? Ou de outro período de tempo. No caso dele, né? Não é nem só do passado, do futuro, porque ele tá meio além disso, né? Gallifrey, tudo bem que a gente ainda... O conceito de Gallifrey não é muito embrionário nessa época. Nem existe mas direito. Mas ele é de um outro planeta, de uma outra quarta dimensão, né? O primeiro doutor falava isso. Então, assim, tipo... Ele tá meio que num plano acima de meros mortais como nós, né, cara? Exatamente. E aí o doutor, ele fala assim, tanto pra Polly e pra menina Kirsty, né, que... Futura senhora Jamie, isso aí é bem lá na frente, né, gente? Lembrando aí que a Kirsten é McLaren e o Jamie é McCrimmon. Isso. Eles não são da minha família, não são parentes, só são Macs. É tudo Mac. McDonald, McCrimmon. McQueen, a gente vai ter o McQueen Tem vários Macs, né? Mac and cheese. Magan, McCoy. Se bem que o Magan não é. O Magan não é. Nem o McQueen, mas enfim. Mas o McCoy é. Mas o McCoy pra cá. Lá! E aí o doutor fala assim, vai lá pegar água pra gente tratar desse cara e tal. E que as meninas estão indo pegar água, elas são capturadas, interceptadas, né? E então rola essa separação. As meninas vão ficar... normal de série clássica, né? Em uma parte do episódio, e o doutor e os caras vão Cada ficar... fica num clã. Num canto diferente das coisas, né? E no meio desse pega pra capar, o Ben, claro, está... Com sangue fervendo, né? Daquele jeito! Neva flor da pele. Aí, ele quer atirar nos caras. Aí o doutor fala, não é pra atirar nos caras, que não sei o que lá. O Ben, ele fala, tá bom, não vou atirar em ninguém. E quando ele joga a arma, ela dispara. Nossa. E nessa hora, eles estão... quando eles capturaram o doutor e os Companions, eles estavam escondidos. Só que quando essa arma dispara... Aí anuncia que eles estão ali, né? Anuncia que eles estão ali. Sim. E os ingleses, que são aí chamados de Redcoats... Sim, os vermelhos estão chegando. Os vermelhos estão chegando. Eles ouvem. Óbvio. E aí eles falam, bom, tem alguém aqui, vamos atrás. Então, acontece toda essa coisa do conflito mesmo da guerra que tá rolando. Esse lance dos casacas vermelhas a gente vê em várias entradas, em várias, tanto séries quanto registros históricos, que eles eram, assim, porque eles usavam vermelho, né? Então eles eram conhecidos como os casacas vermelhas. E outra coisa que é interessante de falar, que isso na verdade é antes, né? Quando eles chegam lá, né? Por que eles são capturados pelos McLaren? Porque o doutor tá lá de boa. Sai meninão. E vê o que no chão? Um chapéu. E esse doutor ele tem uma tara por chapéu, né, cara? Parece que é isso que o Troughton tá fazendo pra se diferenciar aí do Hartnell, né? Que era até uma coisa que o ator pediu, né? E uma que das o Sidney coisas, Newman disse
fez questão de ser diferente. Então, é isso, né? O Troughton tá falando, bom, esse doutor tem uma tara pro chapéu. Falou que é chapéu, ele tá gostando, ele tá tentando se diferenciar ali, né, do antecessor. Sim. E é isso que faz. Ele é lurado pelo chapéu. Sim, isso é uma coisa, por isso que os escoceses vêm atrás dele. Sim, isso é uma coisa, inclusive, que vai ser aí meio que espelhado pelo doutor do Matt Smith, né? O Matt Smith ele não tinha assistido a série antes, ele manjava, tipo, o mínimo do mínimo do mínimo. Uhum. E quando ele foi chamado pra fazer o papel, ele deu uma assistida nos arcos do segundo, justamente porque era quem tinha menos arcos pra assistir, porque a maioria é Recon, né? É verdade. E aí ele viu esse lance que esse doutor, ele tinha um troço pro chapéu. E se a gente reparar, o 11º também tem. Também. Você vê que até ele tem nods do visual, né? Tipo, a gravata, isso. o jeito meio malucão. Meio palhaço, né? Essa tara pro chapéu persiste no 11º, né? Ele tem o lance com o Fez, o lance com o Stetson, o chapéu coco. Ele vai tendo vários chapéus ao longo, Sim, né, cara? Ele aparece com vários tipos de chapéu. Tal qual o segundo, que tem o chapéu de chaminé gigantão. Isso. Ele tem parece meio que um turbante, esse troço que ele usa nesse arco. A gente vai ter ele com aquele capacete tosquíssimo de Moonbase, tipo... Ele adora. Ele adora botar um chapéuzinho na cabeça, né? E outra coisa que também ele faz muito bem é se disfarçar. Ele é o rei do disfarce. Ele é meio mestre do disfarce. Ele é meio antes do mestre que foi mestre do disfarce. Exatamente. E justamente na hora que os ingleses chegam, pra dar aquele... miguezão. Aquele migué, ele finge que é alemão. E é muito bom porque ele fala que ele é o Dr. von Herr. Von Herr, sei lá. E isso seria, em tradução literal, seria Dr. of Who. Tipo, o doutor de quem? O doutor de quem? De quem, só que quem como lugar, né? Tipo, what? E os caras acreditam, tipo, ele consegue enganar Você os é onde? ingleses. De quem? Daquele lugar lá, quem? Não, ele fala, não, porque eu sou alemão, porque eu tô esperando não sei o quê, eu capturei esses caras aqui. Os ingleses ficam meio... Tá. Mas deixa passar, né? Deixa pra lá. E nisso, um dos ingleses ali, tem vários ingleses dentro dessa galera. Os principais é esse tal do Solicitor Grey, né? E o Grey, ele é um vendedor ali de escravos. Ele é um comerciante de escravos, né? Um filho da puta. E ele fala assim, eu não quero matar os escoceses. Isso seria um desperdício. Eu não quero matar os escoceses porque eles são commodity, né? Eu vendo eles. Isso, eles são commodity. Tipo... Eu tô vendo um lucro aqui, uma possibilidade de ganhar dinheiro. Sim. Então, em vez de matar esses caras, mano, vamos usar eles pra ganhar uma grana. Entendeu? E esse cara, ele negocia escravos pra vender ali nas Índias Ocidentais, né? São as ilhas da Jamaica, Barbados, tudo ali é esse território. Vender mão de obra. Ele manda os escoceses pra lá. Sim. Então, quando eles estão ali, o objetivo dele é, vamos vender o clã McLaren. Sim. O clã McLaren vai serve entrar pra gente vender. no meio também. Vai entrar uma... ali a galerinha. E, claro que no meio entra o Ben também, porque ele tá junto dos caras. Sim. Então isso aí não tem muita... Apesar dele ter sotaque inglês, isso faria ele ficar do lado dos caras que estão comprando. Mas, exatamente. Mas aí não tem muito jeito, não. Tá junto já era, né? Tá se afiliando a inimigo, né? Não, lógico. Isso aí não tem jeito. Enquanto isso, a Polly e a Kirsty, elas foram pegar água, foram capturadas e elas estão nas mãos desse cara chamado Finch, né? O Lieutenant, né? O Tenente Finch. Só que acontece que esse cara é meio tapado. Pra variar. E elas conseguem engabelar ele direitinho. E ele fica meio bravo, assim, com elas. E elas conseguem escapar. Porque elas armam Marapuca pra ele, tipo, fica Marapuca. o Marapuca! Eu escrevi Arapuca aqui. É verdade. Porque elas conseguem dar uma enganada no cara. Enquanto isso, toda a galera foi pra uma estalagem chamada o Sea Eagle, né? E o doutor tá ali curando, então, o Laird, que ele prometeu curar. Senhor de terra. Só que... Imagina, né? Os caras são do século aí 18. Eles não têm a tecnologia que a gente tem aqui, né? O que o doutor sabe, que é mais avançada ainda. E o Ben também é do século 20. Sim. Então, o Ben é quase contemporâneo nosso. Quase contemporâneo nosso. Em relação a eles, ele é contemporâneo nosso. Os escoceses estão assim, não, porque a gente tem que fazer uma sangria nele. Tinham dois métodos, eu vou colocar um quadrilhão de era de muito aspas, famoso, né? 2 métodos médicos científicos de antigamente era
sangrar a pessoa, tipo, tá doente. O que tá fazendo ela ficar doente? O sangue tá infectado, beleza. A gente corta ela. Corta o sangue. Deixa ela sangrar pra caralho. Até porque morrer. O sangue vai nascer de novo. Porque o sangue magicamente. Mas o sangue, ele se renova. Ele se renova. Mas ele, veja, na cabeça deles era assim: o sangue vai aparecer de novo e tem que tirar esse sangue velho. E aí, literalmente, cortava os braços da pessoa, assim, onde tem corrente boa, perna, essas porra. Deixava ela sangrando pra ela recuperar. E tinham métodos ligeiramente menos invasivos que envolviam sanguessugas. Sim! Que era assim, tipo, pra você tirar esse sangue, mas... não, ele tá só gripadinho, não precisa sangrar, não precisa sangria. Que isso, não são os animais. Bota sanguessugas neles, sanguessugas tiram o sangue infectado. Gente... E aí ele fica bom de novo. É uma imbecilidade do caralho. O ser humano... Quem teve essa ideia? O ser humano... Sério. A gente tem que acabar mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Ninguém merece, né, bicho? O dia que as máquinas querem tomar conta, eu não vou nem tirar a razão delas quando o OTAN vier. Porque ele olha isso e As War Machines. e fala assim, gente, pelo amor de Deus, né? O que vocês estão fazendo? fazendo? Pelo amor de Deus, máquina. O que vocês estão fazendo? Pelo amor do Criador. Não, a gente vê aí, ó, o pessoal da Boston Dynamics, cara, você tá vendo os vídeos Vai aí. brincando. Mas... Fica atacando coisa no robô. Não, é que isso a gente já descobriu que é fake. Esse vídeo do robô reagindo, isso é pra pegadinha. Mas a Boston Dynamics tá crescendo rápido. Vai brincando. Amanhã depois a gente tem aí o homem bicentenário, aí essas porra acontecendo. Deus me livre. Eles vão ver registro histórico de homem fazendo sangria em outro homem, na humanidade, né, que digo. E aí, amigo, eles vão ter motivo. Quem viver, verá. Exatamente. Não. E aí, né, claro, o Ben fica meio assim, tipo, não, gente, esse não é o método, que não sei o que. Aí o doutor... Não, Ben. Olha só, esses caras não vão entender nosso conhecimento avançado científico. Porra. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer de um jeito que eles entendam. Ele tira um telescópio do bolso, ele olha pra lua, ele olha pro céu e fala, não, porque agora a lua tá com ascendência em touro e não é bom fazer sangria nessa touro mesmo, época. Ou que tá falando só porque você de touro? Não, é touro mesmo. Ah, tá. É touro mesmo, juro. Ok. É sério. Essa parcialidade é sério, gente. Aí... claro, né? Lembra que a Polly no outro arco lá usou a superstição? Uhum. É a mesma coisa, gente. É conhecimento baseado em superstição. Mas né? é ciência. Nessa época é ciência. Aí ele fala, não, porque a lua tá em touro, não sei o quê. Aí os caras, então tá bom. Então, assim... Sabia. Não pode fazer sangria durante essa época. Não falei que não podia? Então, ó, tá vendo? Isso é muito bom, que também é uma outra característica que o doutor vai ter com o tempo também, né? Sim. Esse lance de tirar 1 milhão de tralhas do bolso, né? Sim. O segundo faz muito isso, o quarto faz muito isso. A gente vê o 10º fazendo isso um pouquinho lá na época dele. É muito bacana. Isso perpassa 1 milhão de doutores. Vários doutores, né? E aquele cara lá, o comerciante de escravos, o Gray, ele fala assim, não, vamos lá, gente, vou fazer os contratos aqui, manda todo mundo pro navio. E o nome do navio é Annabelle. Olha aí. Que eu lembrei daquele filme de terror, fiquei com medo. A boneca maldita lá. E é bem meio terror mesmo que ele quer fazer, porque quer vender os escravos, né? Pelo amor de Deus. E enquanto o doutor tá lá cuidando do Laird, esse Laird, ele usa uma capa que tem o símbolo do príncipe. Ali do lado da Escócia e tudo mais. E aí o doutor, ele tenta fazer uma barganha com o Gray. Ele fala assim, esse cara aqui, ele é amigo do príncipe. Tem grana aqui envolvida, né? Vamos tentar fazer um acordo aí. Vamos dividir esse prêmio. Você vê que o doutor, ele tem uma lábia enorme. Sim, esse doutor, ele é o mestre da enganação. Sim. É tipo assim, eu vou enganar esse cara aqui, eu vou enganar esse cara aqui, eu vou enganar... Falou que o cara... Ele passar um pouco as coisas. Ele vai passar umas historinhas aí pra ganhar tempo também, né? Sim. Pra conseguir... Eu vou encontrar um jeito de desviar, Eu vou te fazer uma pergunta, hein? Nós, enquanto RPGistas. Lógico. Se o segundo doutor fosse uma classe, Ixi. ele seria ladino? Porque isso é muito coisa ladino, Talvez. né? Ele é pequeno. Talvez, gosto. Ele tem o sleeve of hand. Verdade. Ele passa lábia. Acho que sim. Isso é uma coisa bem... Se fosse um RPG de Star Wars, ele seria um smuggler. Tal qual Facilmente. eu nativamente sou. Não é verdade? É verdade? É verdade. Eu acho. Isso, inclusive, dá uma pauta maneira a gente fazer um podcast um dia, sei lá, chamar o Saladino, chamar uma galera de RPG também. Sim! Pra fazer o alinhamento e a classe de cada doutor. E Companion. É verdade. Vamos fazer isso. Fazer essa pauta. Vamos fazer essa pauta com Saladino certeza. do podcast que eu sei, então tá convidado. Com certeza. É. Então ele tá ali, entendeu? Ele tá enganando todo mundo pra ver se ele consegue ganhar tempo e salvar os caras de serem vendidos como escravos, pelo amor de Deus. É tipo assim, olha, isso é uma coisa que aconteceu na história. Eu não posso mexer. Foda-se. Vou mexer. Amanhã depois vão me condenar a ficar trabalhando de graça pra si, os caralho, porque eu fiquei mexendo na... Não interessa.
Vou mexer o tanto que eu puder. Vou mexer e não tô nem aí, não esse doutor, ele não tá nem... Ele tá cagando pra registro histórico, amor. Se ele tem que ajudar, ele ajuda. Ele não tá nem aí. Ele não... Esse papinho de não pode interferir, já era. Em nenhum momento ele demonstra a preocupação de mudar os eventos da história. Não. Até porque... Se é pro bem, né? A batalha meio que já foi. Então tá um pouco... sim. Mais solto. Tá um pouco menos fixo no tempo. Um pouco menos fixo no tempo. Enquanto o Ben e o Jamie e todo o clã é levado lá pro navio, o doutor fica pra trás no inn, né? Ali na estalagem, hospedaria. E ele tenta arranjar um jeito de se enfiar nesse navio. Ou de... muito bom essa parte. E aí, ali, ele entra tipo como se fosse na lavanderia do lugar, né? E ele procura roupas e só tem roupa de mulher. Ele se veste de véia. É isso. Dr. in Drag. Cara. Basicamente. Drag Race, cara. Dr. Who's Drag Race. Trotton's Drag Race. Dr. Who's Drag Race. Um beijo, Libraries Open. Beijo, Libraries Open. Caramba, Tela e Rodrigo devem ter visto isso. É o doutor favorito dele. Deve ter É verdade, né? Pois é, cara. Ele se veste de mulher. De velhinha. De véia. De véia. Né? Porque é hag. Né? Crone. Crone, né? Crone. Tipo, crone não é uma velha, é uma véia. A véia. É a véia louca da cidade. É a véia que cidade. fica ali lá nos pelados. É aquela que a mãe fala, não fala com ela não, porque ela é bruxa. Com ela, exatamente. Né? Ela é bruxa, exatamente. Ele se veste de véia e é muito legal que assim, quando a galera... Tudo bem, eu entendo que é recom, então eu dou as colheres de chá. Mas quando a galera lembra do doutor se vestindo de mulher... Eles lembram só do Pertwee, porque ele se vestiu de faxineira. Sim, isso né? é bem famoso. E ninguém lembra do Troughton véia. Ninguém lembra. Depois, um doutor tem rivalidade com outro, você não sabe por quê. Porque vocês estão sendo parciais, cara. Não, foi o Troughton que começou. O Troughton que começou... He did it first. O Troughton começou com a Screwdriver e com se vestir de véia. E quando você fala Screwdriver e véia, as pessoas só lembram do Pertwee. Tá errado isso, cara. Acho que tá super errado. Tá injusto. Não acho legal. Muito bem. O Ben, o Jamie, todo mundo tá sendo levado lá pro Annabelle. Eles chegam, de fato, a entrar no navio. E aí que o Ben percebe que, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Porque aí o cara começa a distribuir os contratos. Ele lê o contrato. Ele é um cara do século XX. Né? Porra, é verdade. Né? Tipo, ele tá vendo que tem... coisas muito erradas aqui, ainda mais ele sendo marinheiro, ainda mais ele sendo do futuro, ele tá vendo que tem uma coisa errada por aqui. E ele lê os contratos, ele fica muito indignado. Fica perplexo, né? Ele fica muito perplexo, ele fala, não, isso aqui tá errado, eu não vou assinar esses negócios. Ele rasga os contratos. Como se ele tivesse opção, né? Dá uma puta treta. Muito bom que assim, não vou assinar não, como se pros outros que não têm esse conhecimento fosse uma opção assinar ou não, né? Pois é. E os caras deixam muito claro, o único jeito de vocês saírem desse navio é ali, pela água. Pela prancha, né? Vai te matar. Exatamente. Vocês não têm escapatória. Vocês estão presos aqui. Enquanto isso, Polly e Christy já conseguiram se livrar lá dos ingleses e elas se escondem em um celeiro ali próximo, né, de Inverness, da região que eles estão. E elas estão procurando recursos. Elas encontram laranjas. Tá. E elas pensam assim, já sei. Vamos se passar por vendedores de laranjas pra gente conseguir se aproximar ali dos guardas e pra passar dos guardas ingleses. Por que isso é relativamente importante? Altos disfarces, né? Sim, mas por que isso é relativamente importante? Laranja tinha que ser muito consumido em navio, por quê? Pra evitar escorbuto. Então Exatamente. Você se fantasia, se disfarça de vendedor de laranja, você tem o mínimo de desculpa pra chegar perto ali do Annabelle. Exatamente. E elas conseguem, né, passar ali pelos guardas e elas chegam também na estalagem. E o doutor também tá na estalagem, só que ele tá disfarçado. Tá de velho. Então elas não sabem que é o doutor. Ele tá só ali, apenas observando. E na estalagem chega também o Finch. E ele, claro, tá se sentindo completamente humilhado, porque as meninas passaram uma puta perna neles ali. E quando elas veem ele ali de novo, elas começam a ameaçar ele. Ele está sendo ameaçado pelas garotas, né? E ali de volta no navio, é aquilo. O Ben rasga os contratos ali e dá uma paulada no Grey. Ele é um cara de ação, né? Ele é um militar. Ele cai na mão com o cara. Cai na mão com o cara e deixa ele desacordado. Então, quer dizer, você vê que tá tendo várias frentes de coisa aqui. O Ben tá num lugar... A Polly tá no outro lugar, o doutor tá observando de longe, o Jamie também tá no navio com o Ben. O Ben e o Jamie interagem bastante. Pois é, de novo, neste né? arco. Problemas de arcos recons que envolvem muita ação. Né? A série ela tá numa época que tem muita correria, muita pancadaria, muita confusão.
E, infelizmente, a gente não vê. A gente tem só telesnaps, alguns trechinhos muito ruins triste. É triste porque parece ser muito... uma história bem de ação. Assim, com o que a gente tem de registro só, talvez lendo o livro melhore um pouco, mas a gente não consegue entender direito a extensão da ação que o Jaime... Porque parece, assim, quando a gente vai lendo, parece que o Jaime nem tá no arco. É verdade. Quando a gente só lê sobre ou vê as telesnaps, né? É porque ele, mas ele tem muita ação nesse arco. Mas ele, de fato, não chega a ser o foco total. Não é. Ele entra, ele vai se tornar foco mesmo, né? Depois que ele se torna companion fixo e tal. Mas ele tem ação nesse arco. Ele não tá só... Ele não é um personagem de pano de fundo que tá ali e aí no final brota, você é o companion novo. Não. Tipo, ele tem um mínimo de atuação junto com o Ben nessa hora, por exemplo, do navio. Sim. Entendeu? E a gente não consegue ver direito o que tá rolando. Infelizmente, não dá mesmo pra entender. Enfim, o doutor, depois que os caras vão embora, ele revela pras meninas que ele é o doutor ali. E aí eles armam um plano. É tipo, olha... O Ben e o Jaime e os McLaren estão no navio, o doutor fala. A gente precisa dar um jeito de tirar eles dali. Sim. E aí, a Polly e a menina falam assim, já sei, vamos fazer o seguinte, a gente precisa pegar as armas dos ingleses e levar essas armas até o navio para armar os Highlanders, para eles conseguirem se livrar ali da treta toda. Então, rola esse planinho de ação, né? Fica definido que é isso que eles vão fazer a partir daí. E... lá no barco, como o Ben rasgou os contratos, ele é jogado na água. Assim que acaba. Esse é o cliffhanger aí do terceiro episódio. Tipo, ele é jogado na água. Você acha que, meu Deus, o Ben morreu. Não, vocês estão esquecendo que o cara é marinheiro, mano. Lembrando aí que esse é um arco de 4 episódios. 4 episódios. Isso aí já tá indo pro final, Sim, né? já. O quarto episódio geralmente é só o desfecho. A gente não tá falando todo e qualquer fato desse episódio, porque é muita coisa, né? Acontece muita coisa. Não, e outra. É por cima. É pra... Qual o lance? Pra vocês entenderem entender o que tá acontecendo. Para no próximo arco a gente ter minimamente o que rolou. Isso, exatamente. Porque a maioria do tempo é eles correndo e quebrando pau e discutindo com o inglês. Então... E a Polly sendo mulher de ação também. Ela é bem esperta. A gente não pode reclamar isso da Polly, não, né? A gente teve aí Susan e Vicky, que tinham um papel um pouquinho menos ativo, né? Eram mais Damsel in Distress, né? E a gente tem aí uma companion... Tem Bárbara, por exemplo. Bárbara era a mulher forte. É que a Bárbara era mais corvinal, cérebro, bem. História, né? Não interessa, mas ela ia lá quando ela precisava... Sim. Quando ela precisava chegar lá com os Aztecas e falar mais alto, ela falava. Ela falava. Mas a Polly, ela é bem espertinha. Ela é bem... Como é que malandrinha. Ela é malandrinha, ela sabe das coisas. Então ela é bem ativa nesse sentido. Quando começa o próximo arco, o Ben tá lá, né, no mar, nadando, se fudendo lá, cansado, não sei o quê. E aí quando ele chega na margem, tem uma arma apontada pra ele. Só que aí é o doutor. É o doutor com a arma apontada pra ele. E ele fala assim, beleza, Ben, a gente já tem um plano. A gente vai entrar no navio, a gente vai passar as armas, eu já tô aqui com a Polly. Lembra que eu tinha falado pra não mexer com arma um tempo atrás, que foi que deu essa treta? Esquece que eu falei. Vamos dar arma pra todo mundo. Não tô brincando. Não, pelo contrário. Ele chega até a falar que a arma não está carregada, porque ele não gosta de armas. Sim, é só pra meter medo. Isso é legal também. A gente viu no arco The Gunfighters, que faz pouco tempo que a gente revisou, né? O primeiro doutor falando... Last Chance Saloon. Que ele não gostava de armas. E aqui a gente tem um outro episódio que o segundo doutor fala a mesma coisa. Isso tá estipulado. Né? Então é bacana ver que ele continua não gostando de armas. É importante que a audiência pense, é o mesmo cara. É o mesmo cara. É o diferente, mas o mesmo cara. É o tipo de coisa que estabelece esses pontos. Tipo, lembrando que Gunfighter já tem um... É que pra gente tem pouco tempo, mas pra ele já tem bastante, né? Porque cada arco passa por meses, tem né? Meses. Porque cada episódio é uma semana. Então pra ele já tem um bom tempo, mas eu diria que ainda tá relativamente fresco na cabeça deles que o doutor não gosta disso. Tá fresco. Tipo, é a última temporada do primeiro. E aí, tipo, eu penso que quem tá assistindo na época tá pensando assim, aquele é o cara que não gostava de arma. E esse aí, será que ele gosta? Então... já é o segundo episódio dele e eles já estão deixando isso claro. A gente vê, isso é até uma brincadeira. Pra nós é comum, né? A gente já viu tanto doutor. Acho que lá pra eles na época era muito importante estabelecer. Não, e ainda era meio, o personagem do doutor ainda tava se criando. Tipo, esse é o primeiro doutor que passou por uma regeneração, a primeira vez que ele mudou. Então, as coisas estão se criando ainda. Isso. Por isso que eu falo que o primeiro e o segundo, eles têm um papel fundamental, assim, no Doctor Who como um todo, porque eles foram
os primeiros de muita coisa. E eles estabeleceram as regras pra tudo que veio depois. Pois é. Regras que são mantidas até hoje com a Jodie. Exato. A gente tem esse lance das armas, acaba que vira uma piada dentro da comunidade de fãs, né? Porque assim, o doutor... Porque hoje em dia é discurso não armamentista em cima de discurso não armamentista. A gente tem o 10 falando muito disso, o 12 falando muito disso. A Jodie, ela também fala sobre isso. E é importante ser falado, mas a gente sempre fica aquela brincadeira de é contra, mas olha na série clássica ele pegando arma aqui. Olha aqui, olha o 9 com a bazuca na mão. Não, que nem a série clássica mais. Não, existem momentos. Tem momentos em que ele faz, mas ele sempre é meio contra. Tipo, sempre que ele faz, você vê que... É quase que um último recurso. Não, e você vê que assim, quando ele faz, ele não tá 100% feliz. Ele não está gostando. E você vê que no momento em que ele faz... Ele faz forçado. Eu vou botar gostando entre aspas, mas tipo, no momento que ele faz, tipo, que ele se torna o cara que pega em arma o tempo todo, que é o guerreiro, ele abdica do próprio nome. Tipo assim, pô, se eu tô... Então, nem sou doutor mais. Eu acho que assim, se eu estou usando esse recurso de uma forma diferente do que eu já usei até agora. Porque, tipo, ele é obrigado a pegar em armas ali, porque é uma guerra, é a guerra do tempo. Não, ele precisa pegar e... não tem escapatória, muita opção. O que acontece é o seguinte, até então, o doutor, e quando eu falo até então, é tanto antes e quanto depois do Doutor da Guerra. Claro. Até então, ele só pegava em armas, ou só usava de armas pra... Quando era a última instância, era defesa. Sim. Assim, tudo bem, ele tá indo atacar, mas ele tá indo atacar em uma resposta, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. O guerreiro não. O guerreiro é assim. Não. A gente, nos áudios a gente vê que ele até retrai um pouco por um tempo, depois da morte da Cinder, que ele fica o capeta, né? Dane-se, que não é nem áudio, né? É livro. É o livro. Mas ele começa a ser mais reativo. É tipo assim, eu vou ali e é Dália que eu vou matar. Entendeu? Ou eu vou pegar essa arma e vou pichar a parede... Entendeu? Ele é uma coisa mais agressiva. Sim, por isso ele que tá ele no modo mais agressivo. Sim, porque ele tá se vendo forçado a uma situação que não é dia a dia, né? É uma guerra. Pois é, e nesse caso, né, como a Thaís bem falou, como a gente acabou de mudar de doutor, assim, não tem tanto tempo assim, é bom a galera ver que ele ainda tem esse hábito de não gostar de arma. Tipo, esse cara também, né? Usar o cérebro antes de usar a força, né? Sempre. Você vê que, assim, ele é o mestre de usar o cérebro, ele é o doutor... do conhecimento, da inteligência e de uma palavra que em inglês é o cunning, né? Ele é astuto. sagaz, astuto, né? Clever, né? Agora, o Moffat usa muito a palavra clever. Mr. Clever. É isso, tipo, ele se disfarça de velha, ele fala alemão pra enganar os caras lá, entendeu? Ele tem essa coisa dentro dele que torna ele o doutor, né? Que a gente gosta tanto da personalidade dele. E é isso, as meninas conseguem passar as armas lá pro navio, lá, o Annabelle, e começa a treta. Rola uma treta, rola uma guerra, o último episódio é bem cheio de ação. Chega uma hora ali que o Jamie acaba salvando o Ben, porque... Lembrando que o Jamie é sempre armado de uma faquinha. É recém-saída de uma guerra, né? Então ele tá mais acostumado e coisa e tal. Mas é engraçado que o Jamie, ele batalhava e tudo mais, mas naturalmente dele... Ele não era bem um guerreirão, ele era um flautista, ele era de uma família mais tranquila, né? Ele tem que ir pra frente de guerra porque é uma situação, né? Mas eu acho que por dentro dele ele gostaria só de ficar tocando as flautinhas dele lá de fora. Com certeza. Eles conseguem derrotar os ingleses aí no navio e pegam o navio e vão pra França. Eles fogem ali daquele local. Então eles conseguem vencer graças à ajuda aí do doutor e seus amigos. E seus companheiros. O resto do pessoal volta, né, pra Terra Firme, volta pra Inverness. Só que tem mais um obstáculo, porque para eles conseguirem chegar na tarde, eles ainda têm que passar pelos Redcoats, que estão ali na margem, vermelhas, né? Eles tentam usar o Grey para fazer esse meio de campo, mas ele acaba fugindo. Só que quando eles chegam na estalagem, eles encontram o Finch, que já tá nas mãos ali, né, da Polly e da garota, e eles falam, seguinte, Finch, você é um tenente. Tem esse cara chamado Grey e ele tá tentando vender escravos. Ele tá usando essa galera. Você acha bonito isso, cara? Você acha legal? Você acha certo? Vagabundo. E o Finch acaba virando pro lado deles. Ele, que é inglês, acaba ficando do lado ali dos escoceses e do time Tardes. E no dia seguinte, o Grey volta com mais um monte de Redcoat. E parabeniza o Finch
Você conseguiu capturar eles. Parabéns, hein? Ó, você é o cara. Só que o Finn já tá do outro, já tá do nosso lado. Sim. E aí ele prende o Gray. Olha aí. Esteja preso. Esteja preso. Você tá comercializando escravo? Vagabundo. Tá errado. E aí é assim que eles conseguem. Então eles conseguem fazer bastante justiça. Sim. Os Highlanders fogem. Não todos, né? Parte deles foge, depois parte da treta. volta pra Inverness. Exatamente. O Finn consegue prender o Gray, né? Então acaba esse comércio de escravos. Ele dá um basta nisso. Ele dá um basta nisso. E... Até onde ele consegue, né? Porque provavelmente ainda vai ter mais. Dentro desse núcleo, este comerciante de escravos, graças a Deus, já era. E é isso, tudo resolvido, né? Tem o Ben e Polly tem que voltar pra tardes com o doutor. Tá com hora, o Ben tá com hora, ele tem que voltar pro navio. Ele precisa voltar, porque eu tenho que entrar no navio. E aí... Vamos ser justos, nesse arco ele não fica enchendo tanto o saco. Não, tadinho. Vamos ser justos. Vamos ser justos. E aí o doutor chega pro menino Jamie e fala, então... Meu querido, gostei de você. Gostei de você. Senti que o santo... Senti que a Nossa Senhora do Galifrey bateu aqui entre a gente. Bora? Tá afim? Vamos! E aí o Jamie fala, seguinte, eu vou curtir também, curtir o senhor aqui, é legal... Mas só se eu te ensinar a tocar gato de fole. E aí, óbvio que pro doutor, né? Isso é uma felicidade desgraçada. Sim. Porque ele gosta de tocar a flautinha dele também, é recorder. Tá tudo ali. Flauta daqui, flauta dali. Gaita. Uma amizade baseada em música. O começo, não só em música. O começo de uma grandíssima, de uma bela amizade, né? De uma belíssima amizade, muito bonitinho. E eles partem na tarde. E aí entra, esse é oficialmente o primeiro arco... com o Jamie como companion, né? Bonitinho. Porque ser chamado pra tarde só significa que tudo que ele fez antes já conta como companion. Claro. E aí ele vai ficar até os últimos segundos com o segundo doutor em tela. Sim. Lembrando que ao final de War Games não é a regeneração do doutor necessariamente, porque vai ter toda a temporada 6B. Sim. Ele tem um monte de aventura aí no meio. Aventuras essas que tem o Jamie. Sim, né? Sim. O Jamie é muito companheiro do segundo. Não. Se tem, assim. Se muito. tem segundo, tem o Jamie. Não tem como desassociar a imagem de um com a imagem do outro, como a gente já falou no começo do podcast. Se tem um companion que tá sempre do lado, que define, né, o segundo doutor é o Jamie. Porque ele perpassa todos os outros companions dele. E é muito bom, cara. Foi mal. A dinâmica deles... É excelente. A gente já viu muitos doutores aí. Excelente. Pra quem já viu a série clássica toda também, viu todos os doutores, né? Eu tenho aí o privilégio de ter visto todos em ação. E eu vou te falar que poucas são as químicas que dão tão certo. Que dão certo. A dinâmica doutor companion tão boa quanto James II. Tem outras maravilhosas. Ace sétimo, Bate, Dona I10. Dona I10. Sim. O 6 e a Perry também. Também. Mas saber que eles foram, tipo... É o primeiro, cara. Foi mal. O primeiro com o Steven é legal, mas o segundo e o Jamie é bem mais forte. Eles jogam a barra lá em cima, bicho. É inexplicável. Deu muito certo. E você vê que é uma coisa, é uma química que dá tão certo, não só entre os personagens, como com os atores também, que hoje em dia, quando a gente tem áudio do segundo, né, a gente tem muito Companion Chronicles, essas coisas, quem anda fazendo a voz do Troughton, e olha que a gente tem os filhos do Troughton. Isso é aí, muito bom. É mesmo? Poderiam estar fazendo. Tem vários, tem um monte de filho. Tem um filho dele que, inclusive, já fez em alguns áudios lá, aqueles de rádio lá mais pra trás, mas o ponto é, a gente tem o Fraser Hines fazendo o Patrick Troughton de tamanha é a química dele. A gente sabe que isso não é a primeira vez que acontece. A gente já teve, por exemplo, a Joe Grant ali, a Kate Manning fazendo a voz do terceiro. Sim. Em alguns Companions Chronicles, sabe? Sim. Tipo, imitando ele para dar contexto pra história. A gente tem o próprio Peter Pearce fazendo a voz do primeiro. Também. Há uns meses atrás, que é o agora, Steven Taylor, a né? Big Finish estava anunciando isso, que ia ter um áudio que cada um ia fazer o seu doutor ali no momento do áudio. Isso. É bacana, mas é bonitinho, a química né? Troughton Hines é gigantesca. É gigantesca, é inegável. É isso, o resumo de tudo é isso. O resumo de tudo é isso. Então vamos aí às curiosidades. Curiosidades hoje de Kilt. Do episódio. Sim. Vamos lá. Bom, gente, como a gente falou aí, né, esse arco foi televisionado entre dezembro de 66 e janeiro de 67. Sim. Os números de audiência foram mais ou menos 6.7, 6.8, 7.4 e 7.3. Eu não acho tão mais ou menos assim, não, tá cara. Bom. A gente saiu, tinha arco aí que tava com 5 e pouco. Sim. Esse aí bateu 7, bicho. Tá melhorando. Tá bom. Você vê que a troca de doutor
Tá dando certo para os números. De Companion também. Tá sim, com certeza. Então, acho que os produtores estavam bem felizes. Sim. O roteirista desse episódio acabou sendo o próprio Jerry Davis. Porque, na verdade, ele comissionou a ideia para um roteirista, aí ele ia fazer. Aí depois ele se ocupou com outros trabalhos. Aí ele teve só a ideia, só que ele não chegou nem a escrever direito o arco. Aí o Jerry Davis falou, beleza. Deixa que eu faço. Os dois estão creditados, mas a história basicamente é todinha do Jerry Davis. O que é uma coisa até meio incomum pra época, porque o Davis é editor de roteiros. Ele não faz roteiro, ele só edita dos outros, né? Isso, que era comum na série clássica. É diferente de hoje em dia. Hoje em dia, de novo, a gente sempre... Não brinca, né? Mas a gente sempre, pra facilitar, a gente diz que os produtores, os diretores, essa galera de produção, são... Por exemplo, Verity Lambert é a showrunner. Não era. Ela nunca escreveu uma história. Não, é porque assim... Ela não tem nenhum crédito de roteiro. O showrunner, o cargo showrunner não tinha nessa época. A gente não tinha, por exemplo, showrunner, Steven Moffat, Chris Chibnall, Russell T. Davies. Eles eram outros cargos, por exemplo, era editor de roteiro, era... O próprio produtor mesmo. Produtor e editor de roteiros era a dupla. A gente tem editor de roteiro hoje em dia. Mas o showrunner também edita os roteiros. Isso. Ele edita mais a narrativa geral da temporada. Isso, né? E não roteiro por roteiro, isso ele delega. Mas acaba que produtor e editor de roteiro, eles são essa entidade showrunner de hoje em dia. Isso, exatamente. E naquela época não era comum um showrunner escrever. Então, é engraçado, né, o Davis ter escrito essa história, ainda mais sendo um histórico, que era uma ideia que ele nem apoiava tanto assim. É que ele é um histórico naquelas, Foi né? engraçado. Tipo, não é um fato... Porque, por exemplo, a guerra mesmo, a batalha ali, né, que tem, quando o time da tarde chega, ela já se dissolveu. Já dissolveu. Então é bem mais suave, né? É histórico naquelas. A gente tem o diretor desse episódio, um cara chamado Hugh David. E é muito, muito interessante a história desse cara, porque ele começou como ator. Olha que legal. E aí... dentro ali da carreira de ator, ele foi aos poucos se interessando pela direção e ele virou diretor. Tipo, ele largou a mão 1000% de ser ator. Ele virou diretor mesmo. Hoje em dia rola isso bastante. Rola bastante, né? E ele é um cara que foi considerado a ser o primeiro doutor. Olha aí. Lá atrás, na criação da série, ele tava na lista de nomes. Sim, ele é bem charmosão. Ele é um pão. Ele era um pão, só que a Verity Lambert, na época, achou que ele era muito jovem pro papel. Ele era garotão, 30 porque ele tinha 38 anos apenas. Então ela falou... A ideia da série era ter um velhinho. Era ter um senhor, né? Um cara mais mas 50 maduro. E poucos anos, 60 e poucos anos. Então o Hugh David foi aí desconsiderado como primeiro doutor e virou diretor e... 3 anos depois, tá aí dirigindo o Dr. Who. É verdade. Em vez de ser a cara de Dr. Who. Ele estaria envolvido em Dr. Who. O que é muito legal, né? Sim. O Gray, né, o vendedor aí de escravos, é o único personagem de fato histórico que existiu mesmo, real, oficial, durante toda essa treta toda. Essa treta irlandesa, não, escocesa, né? Ele realmente existiu. Que é o laço ali que, pra dizer que é arco histórico, né? Poderia ser 100% ficcional essa maluquice. Sim, super. Um dos figurantes lá acabou acertando Fraser Hines na sobrancelha durante uma das cenas de luta com uma espada. Caraca, então, tipo, tinha fio? Eu não sei se tinha fio, mas eu sei que ele tomou uma na cabeça. Deu uma machucada. Tomou uma na cabeça. Deu uma ferida. Exatamente. Essa é a única história do Jerry Davis que não tem o Cyberman. Então você vê que o Jerry Davis é um dos criadores aí do Cyberman. O que é engraçado, porque essa é a primeira história do Jamie, correto? Isso. Pois é. E a última história do Jamie tem Cyberman. Tá vendo? Que é quando ele morre. Não a última série. Mas a World Shapers. Essa era do Davis, do Jerry Davis, teve bastante Cyberman, né? Ele é o criador do Cyberman, sim. Teve bastante arco de Cyberman com o segundo doutor. É bem marcado. Vai ter bastante, vai ter Moonbase, vai ter Tomb of Cyberman. Tudo em cima da ideia do personagem dele. Tudo em cima da ideia desse personagem dele mesmo. Haveria um arco na 6ª temporada da série que se chamaria The Laird of McCrimmon. E esse seria o final do Jamie. Essa seria a saída do Jamie. Nunca foi feita essa história. Essa história
Ainda bem. Se bem que eles dariam um jeito de voltar, porque o Jamie, sempre que ele sai, ele volta. Esse é o lance dele. Então, ele tem muito retorno, né? Ele é muito querido do público. Essa é a real. Sim. Tipo, vamos trazer ele de volta? Vamos, porque o povo gosta. Tanto que a gente teria o Jamie aparecendo aí tanto em Three Doctors quanto em Five Doctors, né? Que são 2 dos 3 episódios que o segundo doutor volta, né, cara? Exato, pra você ver, né? Exato, pra você ver a importância que o Jamie tinha na história do segundo doutor. Mas tanto no Three quanto no Five, acabou que o Fraser Hines, ele foi meio que impedido, né? Por conta da agenda de gravação dele, porque ele não podia ficar mais de 2 dias de gravação longe do outro trabalho que ele estava fazendo já na época, que era justamente aquele Emmerdale, né? Isso, que exatamente. É novelão britânico. Novelão britânico, né? Ele ficou mó tempão, né? Então, ele na época já chamava Emmerdale Farm, já. Sim. E o lance é que parece que a fase que ele ficou foi de 72 a 85. E essa fase justamente pegou tanto Three Doctors quanto Five Doctors. Então eles não podiam aparecer, não dava tempo dele gravar. No Five Doctors ele ainda falou, ele queria participar, ele, não, dá um jeito, aí eles fazem ali aparecer brevemente a aparição lá na torre, lá da Zona Morta de Gallifrey e tudo mais. E aí, por conta disso, o companion do segundo nessa história é o Brigadeiro. Isso. Né? Que também é um personagem que tem uma baita química com o segundo e o terceiro doutor. Sim. Amamos lá o pra frente, anos 80, já a gente vai ter um glorioso episódio chamado Two Doctors, né? Esse arco. Que a gente gosta tem, muito de é muito bom, cara. Que tem o encontro do sexto com o segundo. Nossa, né? O Chotton e o Colin Baker têm uma química muito boa também. Sim. Né? É incrível. É algo como eu consigo ver, é que infelizmente a gente nunca vai ver isso mais, né? O Capaldi com o terceiro nessa mesma pegada. Com o Percy nessa mesma pegada. Nossa, sabe? imagina o Capaldi. A gente teve emulado aí com o primeiro, né? Com o David Bradley, já foi muito bom. Já foi, nossa senhora. Mas enfim, em Two Doctors é o Jamie de novo, e esse episódio, esse arco é muito importante porque, vamos lá, quando a era Troughton acaba e a era Jamie acaba também, né, porque eles saem juntos, o doutor, a gente vai comentar isso mais a fundo em War Games, mais pra frente, mas o doutor ele é obrigado a devolver os Companions com as memórias todas apagadas. E o Jamie perde todas as memórias das aventuras dele com o doutor. E o que torna ele mais parecido com a dona também, né, cara? Só que tem um paralelo, né? Pois é, né? Só que diferente da dona, ele recupera as memórias, o doutor ele vai lá depois, porque quando ele é sentenciado a regenerar, ele barganha com os Senhores do Tempo e eles fazem ele ficar trabalhando freelance pra eles. Freelancer. E aí ele pega, na primeira oportunidade que ele tem, e pega o Jamie de volta. E dá as memórias dele de volta. Isso. E eles começam a trabalhar juntos por um tempão, a ponto de envelhecerem. Por quê? A gente tem Two Doctors, o segundo doutor já com cabelo branco, coisa que a gente nunca tinha visto em tela, e o Jamie mais velho, já quarentão. Exato. Entendeu? Então, assim, ele viajou ainda com o doutor pra caramba. Sim. Depois de todas essas viagens, quando ele realmente volta pra casa lá e constitui família e tudo mais, ele vai vir a casar com a Kirsten McLaren. Kirsty. Que vai ser a senhora Jamie McCrimmon lá pra frente. E lá pra tão frentona, bonitinho. Lá... Que é legal que eles pegam personagem do primeiro arco dele, né? Pra fazer essa ligação. Sim. E lá pra frentona, é muito bem rica lá pra a frente, história dele mesmo. na timeline do Jamie, a última aventura dele é com o sexto doutor de novo. Que é esse World Shapers, né? Muito legal, né? Que o doutor ele tá numa aventura que ele volta pra ver o amigo de novo e pra poder pedir ajuda dele. E o Jamie já tá velho, ele já é um velhão e ele ficou meio recluso, tipo, depois que ele ficou sozinho, ele começou, o velho louco que fala que viajou pelo espaço. E no final dessa história ele se sacrifica. Ele vai lá contra o World Shaper mesmo, o bichão, e ele vai envelhecendo, ele morre de tanto envelhecer, mas ele sacrifica pra salvar o universo. Oh, meu Deus. Isso é muito maneiro, cara. Muito bonitinho. E também vão ter outras histórias do Jamie com o Sexto Doutor, né? Nessa, que é o Jamie da Land of Fiction. Existe esse universo de bolso em Doctor Who chamado Terra da Ficção, onde é como se fosse um mundo de coisas ficcionais, né? A gente vai ter em Mind Robbers, que é um arco do Segundo Doutor, que inclusive é um arco que o Jamie é feito por outro ator, porque muito legal. O Fraser Hines estava doente. Esse arco é muito bacana. Esse arco é muito maneiro. Ali tem um outro Jamie, que ele é criado. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas nessa Land of Fiction cria-se um Jamie já velho. Isso. Que já é o Fraser Hines velho. Muito bacana. E aí ele é o companion ali por essa sequência de áudios, se não me engano são 3, 4 áudios, enfim.
e ele é o companion só nessas ocasiões, mas não é o mesmo Jamie. Não é o mesmo Jamie, isso. E quando o Davis, né, tava escrevendo aí o roteiro, né, de Highlanders, né, ele ficou muito investido nesse personagem do Jamie. E não existia, a princípio, a ideia dele se tornar companion, só que eles acharam o personagem tão legal, tipo, nossa, a ideia é tão boa que ele e o Lloyd, eles ficaram muito envolvidos no casting do personagem, porque eles sabiam que tinha potencial para ser algo maior. Sim. Então, assim, eles escolheram muito a dedo o Fraser Hines, que já tinha feito audition para ser o Ben. Sim. No ano anterior. E já tinha trabalhado com o Troughton. Isso. Eles já tinham passado de atuação Eles já se juntos. conheciam, né? Eles já trabalharam num trabalho chamado Smuggler's Bay em 64. Não 2 anos antes, né? Então, quando o Hines assinou o contrato, em 2 de novembro de 66, ele assinou o contrato para Highlanders com a opção de mais 3 arcos, porque eles realmente achavam que tinha potencial. Quando eles estavam filmando, a última cena, quando eles vão embora na tarde e o doutor faz o convite pro Jamie entrar, essa cena teve que ser regravada, na verdade. Porque eles já tinham gravado uma versão sem o Jamie. Porque eles ainda não sabiam se ele ia mesmo entrar ou não. Mais ou menos. Ao longo das semanas de gravações, o Davis e o Lloyd falaram, não, demorou, vamos botar ele, porque tá dando muito certo, o cara é muito bom. E eu vou te falar E aí eles reclamaram. Sim, deve ter também um lance meio input do público, né? Porque a gente vê que isso é uma coisa que vai acontecer de novo na série, né? A gente vê que, por exemplo, o personagem do Brigadeiro mesmo, quando ele aparece primeiro, ele aparece, não é Brigadeiro ainda, ele é um rank abaixo, né? Isso. E ele, ali com o Segundo Doutor, ele era só aparecer naquele arco ali. Aí ele fez um baita sucesso. Isso. Aí chamaram ele pra mais um. Aí ele fez um baita sucesso de novo. E aí ele ficou a época do terceiro inteira. Mano, se o povo gosta, tem que trazer de volta, sabe? Quer dizer, é o que a gente tá falando pro Tibero, né? Não, e o caso do Fraser é isso mesmo, né? Porque assim, era só um arco com a possibilidade. Deu certo, legal. Refaz a cena, vamos botar ele direto. Pra mais X, a mais 3 arcos, sei lá. Pô, deu certo, renova, e o cara fica até o último arco de todos. Isso! Quer dizer, pra você ver o carisma dessa pessoa maravilhosa. Carisma, que é Fraser Hines, Nerve and Talent. E deixa eu só acrescentar um pequeno negocinho. Temperinho. Ele não é escocês de verdade. Não é, ele tem que fazer. Ele é de Yorkshire. O que é engraçado porque em Two Doctors a gente tem ele fazendo sotaque escocês, ele não é escocês, e a Nicola Bryant fazendo sotaque americano e não é americana. Pois é. Os dois sofrendo juntos, né? Sofrendo juntos, né? Vamos aqui treinar esses sotaques esquisitos, porque realmente não tem como. Pra vocês verem que ali as regrinhas pra você entrar na tarde mais escocesa da história é sobre o seu personagem. Que, por exemplo, o Fraser não é escocês, mas ele tá na tarde mais escocesa da história. A tarde mais escocesa da história, que é esse Dream Team que a gente faz, Sim. 12º Doutor com o Peter Capaldi, 7º Doutor com o Sylvester McCoy. Nossa. A Amy com a Karen Claro! Gillan, e o Fraser Hines fazendo o Jamie. Eu veria uma aventura com esses 4 personagens. Facilmente. Scottish Tales. Scottish Tales, pronto. Faz aí, gente. Vamos fazer. Vamos fazer, BBC, vamos fazer, que pelo aí amor a gente de manda Deus. pros Estados Unidos esse troço e eles não entendem um cacete, porque eles não conseguem entender a Jodie falando dela nem a Les Costas. Meu Deus! Eles reclamavam do Capaldi falando. Nossa, nem é tão difícil gente, assim, pelo amor de Deus. Dá pra ver sem legenda easy. Nossa, tranquilamente, gente, pelo amor de Deus. Americano é preguiçoso. Americano é muito preguiçoso, né? Eu tô brincando. A gente sabe, por causa do Anchor, agora eu sei que tem gente que escuta nos Estados Unidos, que é brincadeira. Tudo bem que vocês falam português, então talvez vocês não sejam americanos, mas é brincadeira, tá? É brincadeira mesmo assim. E apenas para finalizar, tem um quadrinho que saiu na Doctor Who Adventures, que é uma revista mais, assim, mais infantil, mais né? Kids, mais kids, né? Mais infanto-juvenil, que mostra que um dos parentes distantes aí... Descendente, né? Descendente bem lá depois do Jamie McCrimmon, é uma garota chamada Heather McCrimmon, sim. já no século XXI, que ela encontra o 10º Doutor nessa aventura. Sim, 10º Doutor esse que usou o nome Jamie McCrimmon pra limpar a própria barra, né? Exato. A gente vê ele em Tooth and Claw, ele fala, né? Eu sou o Dr. James McCrimmon. É muito bonitinho. Sim. Então, pra você ver como os descendentes do Jamie continuam aí cruzando caminhos com o Doutor. Também, por isso que eu gosto sempre de traçar esse leve paralelo entre o Jamie e o Brigadeiro, também acontece isso com o Brigadeiro quando a gente encontra o Archibald ali é verdade. Nossa, gente, é maravilhoso, né? E a Brigadeira também, né? Sim. Que é uma descendente. Pois filha,
É muito legal quando você traz essas coisas, né? É muito legal quando você tem a família do Companion. Famílias Companions. Se tornando meio que Companion também, mais ou menos. Se envolvendo com o doutor, né? Também há de se lembrar da própria dona, como você traçou o paralelo, a gente tem aí o Will sendo um Companion também. E ele é Companion mesmo. Gente, olha, não tem o que falar. É muito gostoso quando eles expandem um personagem que começa, você vê, com um arco só, nem sabiam direito se ia continuar. E esse lance sempre com Companions que fazem muito sucesso, né? Jamie, sempre. Brigadeiro, Donna. Essa galera vai ganhando expansão de canon. São Companions que são muito amados pela audiência, né? Não tem como. E com razão, né, cara? O Jamie é um baita Companion foda e tanto a Dona e o Brigadeiro também. Sim. Mas ele foi o primeirão. Ele foi o primeirão, é verdade. A gente tem... Ele começou, né? Eu tô meio... Como é que é? A gente gosta muito. Desse português bias parcial. Eu tô parcial demais, porque eu gosto muito do Jamie. Você ama o Jamie. E você gosta muito da época do Segundo Doutor, Sim, né? Você gosta muito do Segundo Doutor. Eu gosto também. Eu acho que o Troughton, ele calçou os sapatos de forma magistral. Sim. Trouxe o jeitinho dele pro papel. Ele é um querido, né? Ele é muito fofinho. Eu gosto muito dele. Não adianta. A gente tá numa época muito boa do Doctor Who. Tá mesmo. A do primeiro Doutor também era, mas... Sim, não. É tão bom estar revisando um outro Doutor. O luto ainda tá um pouquinho. Não, o Hartnell é muito amorzão. Mas é muito gostoso a gente tá revisando a série clássica e não tá falando do primeiro e da galera do primeiro mais. Já tá em uma outra fase, né? E a gente puxa toda essa história aí dos produtores de renovarem a série. É uma coisa tão importante e a gente já passou por tantas renovações, né? Sim. Tem gente aí que começou a ver, eu comecei a ver na Era Smith. A gente já viu, Era Smith, Era Capaldi, Era Jodie. Pra você ver como é importante renovar a série. Pra você ver como é importante trazer novos atores, novas histórias, novos personagens. Sim. E a gente tá vendo isso pela primeira vez agora. Claro. Começou com o Troughton, né? Tipo, o Hartnell, você vê, né? Um problema até da vida real, né? De saúde do ator. Que perpassou pra dentro da série, mas que deu muito certo, porque ela tava precisando de fato de um respiro, deu muito certo, e é a primeira vez que a gente tá vendo isso acontecer. E o Troughton fez de uma forma perfeita, né? Doctor Who, é aquilo que eu sempre falo, Doctor Who sabe pegar o limão que a vida dá pra ele e transformar uma limonada maravilhosa. Maravilhoso, gente. É perfeito. Cara, é um limoeiro plantado dentro da TARDIS, no jardim da TARDIS, que tem lá dentro. Exatamente, com certeza. Turma do limoeiro. Turma do limoeiro. Turma da Mônica. Turma do Troughton. E acho que poucos fandoms podem dizer isso, né? Nenhum fã não pode dizer. Nenhuma série pode dizer isso, só Doctor Que Who. teve essas renovações, né? Não, talvez Jornada também, porque mudou os Jornada crews. também, mas não é o mesmo personagem. É muito único, né? É muito único de Doctor Who, é muito específico. Talvez James Bond, eu não sei. É diferente. Porque cada época traz seus vilões, seus companions. James Bond também. É muito personagem rico. Não, James Bond também, porque sempre é um James Bond diferente, uma Bond Girl diferente, um vilão, às vezes repete, mas na maioria das vezes diferente. Mas é porque o único que tem explicação é Doctor Who. É muito bacana, né, gente? É muito gostoso. Eu amo muito nossa série. Eu sei que vocês também amam. E eu amo muito também dar nossas notas pra esse arco. Então, Thaís, por favor, qual a sua nota aí de Hartnell a Whittaker para The Highlanders, os escoceses da Terra Alta, lá da Terra de Cima? De novo, Recon dá uma boa prejudicada na nota, gente. Porque, você já sabe, né? Olha, de verdade, um arco que é feito pro audiovisual não é feito pra ser consumido do jeito que a gente é obrigado a consumir hoje. As explicações se repetem, mas é a verdade. Elas se repetem, mas é muito difícil você dar uma nota integral pra um arco que foi perdido e que a gente não tem nem animação. Porque o Power of the Daleks tinha, já ajudou bastante. Nossa, sério, a animação ajuda demais. A gente xinga a qualidade um pouquinho, mas faz uma puta diferença, tá? Isso é uma verdade também. Nossa. A gente comentou no último podcast aqui com o Telo e com o Rodrigo, do Power of the Daleks, eles perguntaram o critério pra animação, e eu até falei, quais são eu não tenho 100% de certeza, mas acredito que é o que dá menos trabalho, talvez o que eles tenham um áudio relativamente melhor. Até telesnaps melhores também. Então, e a regra é, o que dá menos trabalho pra BBC, foi o que eu falei no podcast passado, e é bem isso mesmo. A gente chegou a receber uns e-mails, acabou que essa semana a gente não lê e-mail, a gente vai explicar depois porque a gente tá tão corrido essa semana, mas acaba que mandaram alguns e-mails pra gente, mais de uma pessoa, falando que, sim, é o que dá, eles sempre fazem o que dá menos trabalho pra desenhar, o que eles conseguem, tem mais recordatório de coisas que aconteceu. Isso. E é uma verdade, né, cara? Acaba que esse arco,
ele deve dar muito trabalho pra fazer. Puta, e aí acabam que não fazem mais. Os arcos com animação, a gente vai ter, por exemplo, tem Macra Terra que vai ter animação. Tem. Vai ter o Faceless Ones que vai ter animação. Mais um, foi anunciado agora, né? Pois e acaba que isso ajuda demais, cara. Nossa. É tosca a animação? 200%. Mas é o que ajuda a gente a ver o que tá acontecendo, né, cara? Ajuda demais e não tem que falar. Eu não consigo dar uma nota muito maior do que Eccleston pra esse arco. Ok. Porque você vê também que não é aquele arco maravilhoso, mas também não é uma bosta. Sim. Eu acho que é um arco mediano, sabe? A aventura de semana. Uhum. É só mais um episódio de Doctor Who. Que calhou de ser introdução de Companion, não poderia nem ser, né? Eu tenho queda pela Escócia, eu adoro a Escócia, né? Verdade. Nossos doutores favoritos são escoceses, verdade, né? cara? Capaldi e McCoy. O McCoy tem um sotaque muito gostoso, né? Quando a gente conversa com ele. Na vida real, dá horas pra Eu gosto muito da Escócia, assim, eu sou super fã. Então, eu não consigo dar mais do que um Eccleston, porque, de fato, maldita BBC! Justo. Infelizmente, é isso. Você, Fred Pavão, sua nota pra The Highlanders. Olha, eu analisando essa, como você falou, pra você recon, tudo mais, talvez até fosse um Eccleston também, mas eu dou um Tennant. Eu dou um Tennant porque... Legal. Pra mim, dentro dos meus corações, esse episódio deveria ganhar um curador pelo Jamie. O Jamie merece um curador. Então, mas aí você não concorda que tem calma, outras histórias com o Jamie que são mais legais? Mas essa é de entrada dele. Tá bom. E aí, especial, óbvio, mas aí, óbvio que por conta de ser Recon, o episódio em si, assim, a verdade é dita, a história não é lá essas coisas. É uma história ok. É uma história que ganharia aí um 10 mesmo. Então, isso. Mas é aquilo, é um Tennant. Porém, na alma dela, que é o Jamie tem um curador. O personagem é foda. Tá bom, o Jamie ganha um curador. Gostei. Okay. E daí, vamos Gostei dizer que muito. deu um 9,5. Isso. Deu um Eccleston ali. O Eccleston em Dalek. Um Eccleston em Dalek. Pronto. 9,5 de 13 pra Highlanders. Tá perfeito. Justo pro episódio que a gente nem vê, né? Porque esse não tem nada mesmo. Tem só algum telesnaps e áudio. Tem uns peidinhos lá. E claro, também tem livro pra quem quiser saber mais a fundo. Tem a indicação que eu dou é comprar ou pegar alugar aí da Baía dos Piratas o seu livro Doctor Who and the Highlanders. Leia. Já que a gente tá em alto mar, tem um navio nesse arco. Pois é, né, cara? Pega, se você tiver um e-reader aí, o Kindle, o Kobo, dá um jeito de botar dentro, lê. Porque é sempre bom, quando, por exemplo, eu fiz isso com Abominable Snowman, que é um arco que eu gosto muito, e esse eu comprei mesmo o livro. Eu tenho um livro porque gente tem, eu vi a Recon e é uma bosta, e eu gostei muito da história, e aí eu peguei o livro pra ler e te dá uma outra coisa, abre sua mente. Uma perspectiva, né? Pois é, o que também dá perspectiva é vocês mandarem os e-mails de vocês com a opinião de vocês, pedindo desculpa aí que essa semana, na verdade já tem algumas semanas que a gente não tem tempo de ler, de fazer a leitura de e-mails, né? Essa semana só gravou, enfim, a gente teve uns problemas aqui na família, não era com a gente, parentes, a gente, né, temos famílias com pessoas velhinhas. Problema de saúde, né? E calhou que tanto na minha família quanto na família da Thaís, 2 pessoas de idade já tiveram algum problema de saúde. Sim. Tá tudo bem, gente, relaxa, mas a gente teve que dar uma atenção especial pra elas, enfim. Sim. Acabou, a gente teve que o nosso tempo cortado aí por conta de coisas que aconteceram assuntos da vida pessoal, né, gente? Além do nosso poder aí de controle, sim, né, cara? Super. Mas, de qualquer forma, quando a gente sempre gosta de falar, cara, a opinião de vocês é importante sim, cara. Ela vale ouro, ela vale aí um kilt feito à mão ali. E para mandar a sua opinião, para mandar o seu review e a sua perspectiva de Highlanders, você manda para podcast@drwhobrasil.com.br. Para achar a gente nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, quanto o pássaro Twitter que vem de kilt tocando gaga de fole. Bonitinho. Você procura por qual user na internet? Dr. Who Brasil. Tudo é Dr. Brasil, @Dr. Brasil. Você acha a gente aí pela internet. É super legal você seguir a gente por lá, porque lá a gente troca ideia com vocês mais de perto, assim, você não precisa esperar um podcast sair, ou esperar uma matéria sair, a gente tá conversando com vocês. Isso. Lembrando novamente, Instagram aí quase chegando em 10 mil, estamos cada dia mais próximos. Sim. Vão lá seguir a gente, quando a gente bater 10 mil vai ser bacana, vai ter sorteio ali pelos notificação de push-up, no stories, as coisas da modernidade. Eu tô muito afim de chegar logo em 10 mil lá. Vamos lá, gente. E outra coisa também que é importante você fazer é assinar a gente nos nossos feeds, caso você não seja assinado em nenhum. Tem muita gente aí entrando aqui, conhecendo da BRCast chegando por conta agora dos reviews da Clássica, por conta do Spotify. Né? Então, se você não segue a gente no Spotify ainda, siga. Ou se você prefere usar algum outro agregador, pelo RSS você assina aí no seu favorito. Tem Google Podcast e iTunes também. Isso. E é sempre bacana você compartilhar esse podcast. A gente tem visto muito isso, pessoas
começando a clássica e mandam a gente às vezes por DM do Instagram, ou coisa no Twitter, tipo, tô começando, valeu, os reviews da classe estão ajudando. É muito legal. Ou não tem só clássica, né? Ou tem gente falando assim, eu tô acompanhando com vocês, é muito gostoso. Tem gente que volta pra ver o arco de novo com a gente. É muito legal, né? E é sempre legal você meio que fazer esse trabalho de evangelização da série clássica com seu amiguinho também. Pois é, gente, a gente vê muita gente assim que, porque série clássica dá preguiça de assistir. Gente, indo um por semana, não tá sussa. E outra, em conjunto é melhor também, porque assim, tem muita... eu vou ver dá uma animada, né? Você vê com um amigo ajuda muito, cara. E tem muito isso, infelizmente a gente vê muito isso também, pessoa falando, eu não vou ver não vale a pena, tipo, é velho. Vale a pena sim. Cara, se você conhece alguém, se tem algum amiguinho que não tá muito na vibe de ver série clássica, nem gaste. Invista um tempo em evangelizar ele na série clássica, porque vale a pena, a gente sabe o quão importante e o quão divertida é a série clássica. Pois é, as pessoas ficam achando que a série clássica é chato, monótono, parado. Não. Gente, não é. Não é. Foi mal. Tem ação, é engraçado, é divertido. Deixa tocando. E a gente já tá numa época que já tá tão dinâmica, sério. Tá bem dinâmico. Pois gente, os arcos que não eram dinâmicos eram lá em 63. Já acabou. Relaxa. Tipo, eu acho que a Era Trotton, até a Era do primeiro já tava bem dinâmica. Pois é. Sabe? Eu acho que isso aí é desculpa. Eu acho que super dá pra assistir. E a gente sabe muito bem que não tem comercialização. A gente teve alguns arcos só sendo lançados oficialmente no Brasil, naquela coleção Monstros. Isso. A gente sabe que acesso legal não tem aqui. Vocês sabem que a gente não bota link de download, mas a gente sabe que vocês sabem pesquisar. Usem o Google, usem a cabeça, vão caçar a série clássica. Sejam cunning como doutor. Hoje em dia, 2019, o que mais tem a gente legendando, a gente botando pra baixar. Então, usem as ferramentas que vocês têm, procurem série clássica, assistam série clássica, compartilhem série clássica e o DWRcast. Isso, exatamente, muito bom. Semana que vem, espero que já vai estar tudo certo. Se Deus quiser. Terça-feira estamos finalmente de volta aí com o Smith & Jones. Martha Jones, entrada aí de Companion, já que tivemos entrada de Companion do Jamie olha hoje, lá. Na sexta-feira. Que legal. Vamos ter entrada de Martha aí na terça-feira. Que delícia. Se tudo correr bem, se Nossa Senhora de Galifrey quiser. Não é mesmo? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente aí, indo para as Highlands revisar esse arco maravilhoso, que é super divertido. Valeu, até terça-feira, aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Raim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.